Bom, aí a nossa perguntinha básica, que eu sempre gosto de iniciar nossas aulas, eu sempre gosto de iniciar com algumas perguntas básicas, né? Então, uma delas é, qual é a função da zoologia? Quem pode falar? O que vocês acham? Qual que é a função da zoologia? Vocês já tiveram metazoários basais e Lophotrochozoa? Já tiveram a introdução à zoologia? E aí? Vocês sabem qual que é a função dela? Para que serve? A função da zoologia é basicamente estudar os animais, né? Independente de qual que é o estudo que ela vai fazer desses animais. Mas desde quando você começa a estudar algum organismo animal, você está dentro da zoologia. Mesmo que você esteja estudando a ecologia daquele grupo, você esteja analisando a questão embriológica, a questão anatômica, você está trabalhando com zoologia. Você está dentro do grande grupo ali da zoologia. E aí, como a zoologia ela está relacionada com a biologia? Como que ela se relaciona? Porque nós temos que pensar assim, a biologia como uma coisa maior, né, a disciplina maior, e a zoologia, como que ela está ali relacionada com o restante da biologia? Mas a pergunta em específico que eu queria que vocês entendessem como a zoologia está relacionada com o restante da biologia é a questão que eu já falei ali naquela primeira um pouquinho, né? O fato de que para você estudar zoologia, você precisa entender, por exemplo, embriologia, você precisa ela está conectada a todas as outras disciplinas. Então, desde genética, da evolução, nós vamos ver isso ao longo do semestre, que tem essa relação, existe essa relação muito intrínseca ali entre a zoologia e as outras áreas do saber da biologia. Então, para você entender como que o conhecimento biológico da espécie, você precisa conhecer a embriologia daquela espécie, a anatomia daquela espécie, a fisiologia daquela espécie, você precisa entender qual que é o grupo genético, né, o pool genético que aquela espécie apresenta, as relações ecológicas que ela tem. Então, o histórico evolutivo, né? Então você vai ver isso através da evolução e da paleontologia. Então todas essas áreas da biologia ela está relacionada intrinsecamente com a zoologia. Então há algumas estimativas que mostram que nós temos mais de 1 milhão de espécies de animais no mundo todo, né? Já teve, né, contando desde os fósseis até os que estão vivos hoje, e considerando todos os clados, desde os clados menorzinhos até os clados gigantescos. Tem alguns clados de animais que tem uma única espécie, né? Por isso que a gente fala o clado menor, não é menor em proporção, mas em números de espécies. E aí nós temos uma variedade muito grande. E aí, para começar, eu não sei se vocês já viram as aulas gravadas que eu disponibilizei lá na plataforma, mas para começar o estudo da zoologia, é sempre bom a gente ter em mente algumas perguntas que vai nortear, não só da zoologia, né? Quando vocês forem estudar qualquer tipo de ser vivo, vocês têm que levar em consideração essas 3 perguntas básicas. A primeira é, o que é? Definir aquele organismo. Então, nós temos sempre que definir aquele organismo. Então, como que vocês definem um animal? Como vocês definem um metazoário? Como vocês definiriam? Como você separaria um animal de uma planta, um animal de uma bactéria, um animal de um fungo, um animal de um protozoário? A gente tem uma dificuldade de definir as coisas, né? De definir, conceituar, na verdade, dentro da biologia, mas a gente tem que aprender a fazer isso. E qual é a origem? Também é outra pergunta. Então, para qualquer organismo que vocês forem estudar, vocês têm que saber você tem que fazer essa pergunta e tem que saber qual que é a origem daquele organismo. E se não souber, a gente tem que buscar e tem que estar sempre buscando a origem daquele organismo. E também qual é a sua importância, né? Então, como que a gente define o que é um animal? O animal é heterótrofo, tá correto, não tá errado. Tem algumas características diagnósticas que definem os indivíduos que pertencem ao clado dos metazoários. Então, a primeira é que ele é heterótrofo.
É uma das características diagnósticas. Ele precisa de outras fontes de energia para se alimentar. Quer dizer, fontes de alimento para obter energia. Ele não consegue produzir seu próprio alimento. Qual outras características de um animal, de um metazoário? E aí nós temos a questão deles serem multicelulares, todo animal é multicelular, e todo animal tem tecido verdadeiro. Então, para ser considerado um metazoário, ele tem que apresentar tecido verdadeiro. Temos uma única exceção, só que ela não é considerada um animal verdadeiro, mas está dentro do grupo dos metazoários, que são os poríferos, né? Então, os poríferos, eles não apresentam tecidos verdadeiros, e por isso eles estão classificados em um grupo à parte dentro dos metazoários, que é os parozoas. Eles ficam fora dos eumetazoas, que são os animais verdadeiros. A origem, qual que é a origem desses organismos? Então, de onde que eles, como que ele surge, qual que é a relação dele com os outros clados, né, com os outros grupos? Nós vamos ver isso ao longo da nossa aula. E a importância, qual que é a importância dos animais? Bom, então vamos lá, né? Então, como nós já falamos da zoologia, então vamos falar sobre a importância. Vamos começar pela última pergunta, a importância dos animais. Então, como já disseram, tem importância para fazer a manutenção dos ecossistemas, tem importância econômica, tem importância na alimentação, sempre nós tivemos muito bem relacionados com os organismos, com os outros organismos metazoários para poder se alimentar, e ele também nós temos, eles funcionam como fonte de produtos. Se tinha uma importância, não, vamos lá, se tinha uma ação produzida por algum organismo que gera lucro, né, auxilia na economia. Ou que tipo de organismo? Vamos lá, cita um tipo de organismo que é fonte econômica. Assim, animal, a gente tende a pensar em animais mais derivados, né? A gente pensa logo nos vertebrados, nos mamíferos, a gente pensa nas vaquinhas, nos cachorrinhos, e a gente esquece dos outros animais que têm importância econômica também, como, por exemplo, os artrópodes, no caso, as abelhas, as aranhas, os escorpiões, que têm importância econômica. São fontes de fármacos, são fontes de mel, enfim. As abelhas são sensacionais, né? Porque ela tem importância econômica tanto na questão da produção de alimento, a produção de mel, produção de cera, produção de fármacos como própolis, e também tem a questão da manutenção das lavouras de angiospermas, que produz as lavouras com flores, que precisa ser polinizada. E elas não só têm importância econômica, como elas também têm importância ambiental, né? Porque se você tirar as abelhas, acabou-se as plantas com flores, né, polinizadas. Então, nós teríamos uma extinção em massa de plantas com flores. Então, a manutenção dos ecossistemas que as abelhas fazem é sensacional. Então, nós vamos ter, como todo mundo já falou, fonte de couro, seda, tudo é produzido por animal. Carne, leite, ovos. A gente utiliza muitos animais como fonte de alimento, como fonte econômica, enfim. E aí nós temos uma outra importância dos animais, que é a proteção. Quem aí tem cachorro em casa e utiliza ele, essa fera aqui, como está mostrando aqui na imagem, e utiliza ele para proteção? Quem é que dorme mais sossegado? Quem é que dorme mais sossegado quando você tem um cachorro, principalmente um Rottweiler, um Pitbull no quintal? Mas, enfim, então, alguns estudos mostram que quando o ser humano ele se associou com os animais, principalmente com o cachorro, para proteção, nós tivemos um sucesso evolutivo muito maior. Então, o fato dessa relação simbiótica do ser humano com o cachorro garantiu um sucesso evolutivo muito grande, porque o cachorro, além dele ele auxiliar em caçadas, ele também dava alarme quando começou a formar as tribos, né, começou a formar os ajuntamentos de seres humanos, as sociedades humanas. Então, quando, por exemplo, um leão ou um tigre ou qualquer um predador estivesse aproximando do acampamento, os cachorros latiam e davam um sinal e todo mundo ficava alerta e acabava não sendo predado toda a sociedade ali, toda aquela comunidade, aquele grupo não seria predado.
E também proteção contra outros agrupamentos de humanos, enfim, de todos, de forma geral, os cachorros garantiram essa proteção. E isso garantiu um sucesso evolutivo muito grande para o ser humano. Então, existe muitos estudos que mostram essa relação de sucesso evolutivo do ser humano após o fato dele ter se associado com os animais, principalmente com o cachorro. E é por isso que a gente gosta tanto de cachorro, e é por isso que a gente fica tão feliz quando a gente tem um cachorro no quintal. E a gente tem essa relação mais intimista com os cachorros, e muito mais do que com um gato, muito mais do que com uma vaca, com um cavalo, porque a nossa relação de domesticação com o cachorro ela é muito mais antiga. Então, a questão de ter se associado garante uma proteção e uma maior sobrevivência. Então, a domesticação desses animais, e não só do cachorro, tá? Depois, mais tarde, nós temos a domesticação do gato, que também auxiliou muito o ser humano, principalmente quando começam a estocar alimento. Então, quando o ser humano, as comunidades humanas, elas começam a fazer o estoque de alimento, começa a produzir alimento e estocar esses alimentos, começaram a atrair ratos, né, esses estoques. E para eles não ter perca de alimentos, eles se associaram com gatos que caçavam os ratos e garantia que os alimentos deles seriam conservados. Então, essa relação do homem, essa relação simbiótica, que o homem dá alimento e proteção ao animal, e o animal dá ao mesmo tempo alimento, proteção e força ao homem, garantiu um sucesso evolutivo muito grande. Então, aqui nessa questão de alimento, proteção e força, vai entrar também todos os outros animais domesticados, a galinha, o porco, o cavalo. E isso trouxe vantagens evolutivas por dois fatores principais. Primeiro, porque caçar ele vai demandar tempo e energia. Então, quando o ser humano ele começa a domesticar os animais, vaca, cavalo, porcos, galinha, ele não precisa mais ficar correndo atrás dos bichos, né, caçando o bicho, e às vezes não conseguindo, porque às vezes a comunidade, os indivíduos iam para a caça e voltava sem nada, né? Não tinha sucesso na caçada. Além de gastar tempo e energia. E aí, quando ele tem esse start de começar a domesticar, garante que ele não tenha perca de tempo, nem de energia, e nem fique também... e sempre está ali, né? Aquela proteína, aquela fonte proteica vai estar sempre disponível para ele. Muito mais fácil para ele matar e se alimentar. E ele também não fica à mercê da sazonalidade. Algumas espécies de presas, né, utilizadas pelo ser humano, ela tem influência da sazonalidade. Um exemplo são os ruminantes, os bovinos. Então, até hoje, esses animais que são selvagens, eles acabam, na época que, principalmente no hemisfério norte ou nas regiões mais temperadas, quando chega o inverno, eles vão embora daquele lugar para outro canto, para um lugar mais quente, que tenha mais alimento. Então, as populações locais flutuam de acordo com a estação do ano. E quando o ser humano ele domestica, isso aqui desaparece, né? Ele não vai ter uma época que as galinhas ou as vacas vão todas embora e eles vão ficar sem fonte proteica. Bom, então, para iniciar a jornada do estudo dos metazoários, né, principalmente dos ictiozoa, é sempre bom vocês lembrarem desses níveis de organização, né? Toda a matéria ela é formada por átomos, toda a matéria do universo é formada por átomos. Uma reunião de átomos forma moléculas. Aqui nesse caso nós temos uma molécula de DNA, então é a molécula básica da vida. Então são vários átomos de elementos químicos diferentes agrupados, formam as moléculas, e essas moléculas, quando várias moléculas distintas e que desempenham funções específicas, ficam juntas, elas formam uma célula, várias células juntas vão formar desempenhando a mesma função, vão formar os tecidos, vários tecidos desempenhando a mesma função, vários tecidos diferentes desempenhando a mesma função, vão formar os órgãos, vários órgãos distintos vão formar os organismos, né? Vários organismos juntos vão formar as populações, né? As espécies. Organismos parecidos formam as populações, várias populações juntas formam as comunidades, várias comunidades
distintas vão formar os ecossistemas e vários ecossistemas vão formar as biosferas. A biosfera, perdão. Então, quando a gente sai do nível de organismo para populações, a gente está deixando o nível individual e está partindo para o nível ecológico, né, o nível macro. Então, até aqui, até chegar na parte de órgãos, sistemas e organismos, nós temos Peraí, gente, isso. Nós estamos tratando do indivíduo. Aí, a partir disso, nós estamos tratando da ecologia, já de uma questão mais macro. E aí, de acordo com todo esse agrupamento, a gente pode agrupar os indivíduos com diferentes formas. A gente pode fazer o agrupamento dos seres vivos. Uma das formas de fazer o agrupamento dos seres vivos é a partir do tipo celular. Então, a gente pode ter dois tipos básicos de seres vivos. Aqueles que são procarióticos e aqueles que são eucarióticos. Qual que é a diferença básica entre os procariotos e os eucariotos? Da presença de membranas, de organelas membranosas, né? As células, os organismos procarióticos, eles não têm organelas membranosas, de tipo nenhum. As células eucarióticas, elas já vão apresentar uma série de organelas membranosas, né? Mitocôndria, complexo de Golgi, enfim, de organelas membranosas, sim. E o principal, né, que é o que dá o nome eucarioto e procarioto, é a questão do material genético ser separado não está em contato nos eucariotos, ele não está em contato com o citoplasma, ele está delimitado por uma membrana nuclear, enquanto que aqui ele está em contato direto com o citoplasma. Então, aqui só para vocês lembrarem, né, a diferença básica entre um e outro, aqui também, então isso aqui é para depois vocês estudarem. Então, são as características... Lembrando que as características morfológicas, né, as características anatômicas desses organismos, elas diferem e, consequentemente, toda a fisiologia desses organismos, eles vão diferir também. Então, o organismo procarioto vai ter uma fisiologia, um tipo de reprodução, um tipo de alimentação, um tipo de obtenção de energia, que os eucariotos não têm, ou vice-versa. Então, a relação morfológica vai refletir também na relação fisiológica. Aqui, novamente, algumas características, algumas sínteses de características diagnósticas de cada grupo. E os organismos, eles podem também estar agrupados, não só pela forma do tipo celular, eles também podem estar agrupados de acordo com a sua fisiologia. Então, da forma como obtém alimento. Então, quais são as duas formas básicas de obtenção de alimento? Nós temos obtenção de energia, né? Temos os heterotróficos e os autotróficos. Os autotróficos são aqueles que produzem seu próprio alimento, certo? Então, a energia que eles utilizam como fonte, os produtos que eles utilizam como fonte de energia é produzido por eles mesmos, enquanto que os heterótrofos precisam de se alimentar de outros organismos para poder obter essa fonte de energia. Esses produtos que serão utilizados como fonte de energia por eles. E também eles podem estar agrupados de acordo com a forma, de acordo com os tecidos deles estão organizados. Então, nós vamos ter os organismos aticulares, no caso das esponjas. Então, no caso, vamos pensar só dos metazoários. Então, os metazoários, as esponjas são aticulares, ou seja, elas não apresentam tecidos verdadeiros, elas não possuem tecidos. Tissular é de tecido, é uma negação dentro da biologia. Então, são organismos sem tecidos. E aí nós temos também aqueles que são acelomados, diblásticos, os triblásticos, os celomados, os pseudocelomados. Tudo isso se refere aos tecidos, certo? Então, nós temos os organismos que são triblásticos, que apresentam 3 folhetos embrionários, que é a endoderme, mesoderme e ectoderme. Tem aqueles organismos que já são diblásticos, que apresentam só endoderme e ectoderme, não apresentam mesoderme.
Existe aqueles organismos que apresentam celoma, que é uma cavidade ali onde os órgãos estão inseridos. Existem aqueles organismos que são pseudocelomados, que têm uma cavidade, mas os órgãos não estão inseridos nela. E nós temos os acelomados, que são aqueles organismos como a planária, que não têm nenhuma cavidade interna.